Rapaziada, o De La Cruz com certeza foi a melhor contratação dessa janela de transferências, né? Vamos dar uma olhada na reação da mídia aqui, cara, com o De La Cruz. Por enquanto não apareceu a melhor contratação brasileira ainda do que o De La Cruz. Não apareceu. O De La Cruz é um negócio curioso. Não apareceu. Não necessariamente ele vai aparecer nos números, né? Sim. Com assistências, alguma coisa assim, com gols marcados. A assistência dele não é direta, às vezes é pro último. Mas o que ele aparece é penúltimo no campo... É o penúltimo passe, aí, ó. Só pra calar minha boca, nesse jogo ele é o primeiro em várias ações ali. Mas eu digo assim, em ações decisivas do ponto de vista de gol e assistência. Mas o que ele roda esse meio campo... Sim, mas ele impressionante. Sempre foi característica dele o primeiro passe antes do gol. Sim. Aí ele dá o passe, né? A história da pré-assistência. Claro, ele olha pro Arrascaeta e fala, esse sabe cruzar melhor que eu. Toma o Arrascaeta. O Arrascaeta, puf. Cebolinha, vai lá no fundo. Cebolinha vai, faz outro. Pedro, vai lá, entendeu? É exatamente isso, porque o De La Cruz é um tremendo jogador. Muito. Tremendo jogador. Grande. Olha esse vídeo aqui analisando aquela jogada do segundo gol do Flamengo, pessoal. Aqui dá pra ver a genialidade do Arrascaeta, olha só. Escanteio curto, o Arrascaeta nem toma distância, toca a bola rápido no De La Cruz. E aqui quando chega no De La Cruz, porque a função de quem tá aqui é dominar a bola e observar o comportamento desse marcador. Esse marcador nessa jogada tem a única função de bloquear ou pelo menos tentar atrapalhar o cruzamento. Então ele devolveria pro Arrascaeta e o Arrascaeta faria esse cruzamento, esse marcador voltando ainda. Então o De La Cruz não parou aqui. Ele dá uma primeira ameaçada de cruzamento aqui, como seria jogada natural, mas ao invés de cruzar, ele dá mais uma ajeitada. E quando ele dá essa ajeitada, o jogador aqui, ele já entra em modo de bloqueio de chute. Ele vai tentar aqui abafar o De La Cruz. E com esses dois jogadores vindo pra cima dele, com toda a razão, porque tem que abafar o chute do De La Cruz sempre, não vai ser gol. E o jogador que foi pra marcar o cruzamento está completamente anulado. E é claro, o De La Cruz faz o movimento do chute pra ludibriar o adversário. E olha a liberdade que fica o Arrascaeta por causa disso. E dá um passe muito bom pra ele, fosse aquela jogada base, nós teríamos, além desse jogador aqui bloqueando o cruzamento, 7 a 8 jogadores da marcação tentando tirar a bola. E como ele tem muito espaço, porque o jogador que tá marcando ele tá aqui, esse jogador que é o primeiro da linha de tirar a bola de cabeça, ele não tem outra opção, senão assumir a função desse jogador que foi anulado. Então é mais um jogador que iria cabecear saindo. Por ele ter saído, os jogadores de miolo de zaga, que são geralmente os mais altos, tem que se adiantar uma marcação. Mas quer um jogador de miolo de zaga, tem que virar o primeiro do cabeceio. E nisso, toda a linha tem de andar pra frente. E aí o que acaba acontecendo? Fizeram um buraco que o Pedro aproveitou lá ele pra fazer o gol completamente sozinho. Muitas vezes a gente vê uma jogada como essa, do céu, como é que o Pedro cabeçou sozinho? Que falha absurda de marcação. E não foi nada disso. Todos os movimentos que a zaga do Fluminense teve que fazer foram forçados. Caraca, que loucura, né, mano? Olha só isso aqui, realmente. Isso aqui não aparece nas estatísticas, né? Isso aqui não aparece nas estatísticas. Nas contratações, né? Porque você traz um jogador como o De La Cruz, você tem jogadores de qualidade. E eu gosto muito do... ser assertivo com o dinheiro também, né? Mas como mudou, né, Plê? Como mudou o perfil de contratação? Mas você tem jogadores que o ano passado... Vai ser assertivo durante. Você teve jogadores que o ano passado não conseguiram jogar, porque tinha Vidal, o Pulgar vem fazendo um grande campeonato. Nossa senhora. O Corinthians gastou dinheiro pra caramba no mercado também, cara. O pessoal tá falando aí que o Flamengo é fácil sendo rico. Olha quanto dinheiro que o Corinthians gastou nessa janela. Isso é importantíssima. Mudou o perfil e isso é dedo do treinador, né? Com certeza. O Tite ali no Flamengo, na minha visão, ele é mais do que treinador, né? Não é o manager, mas assim, ele é bem mais que um treinador. Então, ele não se preocupa só com o campo. E quando contrataram o Tite, uma das coisas que a gente falou aqui era isso, né? Que ele tinha tamanho para botar o dedo onde precisava ser colocado e, às vezes, tirar um pouco da autonomia de algumas pessoas que, de repente, não tratam o futebol como deve ser tratado. Né? Eu acredito que a passagem do Tite pela seleção brasileira em 8 anos, né, de 2 Copas do Mundo. 6 anos. 6 anos, 2 Copas do Mundo. Eu acho que dentro de um Flamengo, que é um time que também é como se fosse uma seleção, né, porque ele tem jogadores de muita qualidade, facilita o trabalho dele. Você falou de seleção, Fabrício Bruno, um dos zagueiros do Flamengo, convocado hoje para a seleção brasileira. Daqui a pouco a gente vai falar dos outros convocados. Galena, você conhecia o Galena? Conhecia a Fabula? Não. Você que jogou no Porto, vestiu aquela camisa. Vesti a camisa. E o Léo Jardim, quando a gente fala de Vasco, a gente vai falar mais do Léo Jardim, principalmente com o Fernando Praz. Mas aí a observação do atleta, do ex-atleta, no caso do Fábio Luciano. O Léo Ortiz acabou de chegar, né? Chegou essa semana lá, ficou no banco de reservas já no Fla-Flu. E aí, de repente, o Léo Ortiz, com o Tite, era zagueiro de seleção. Agora vai ter uma disputa natural, já teria de qualquer maneira.
Num primeiro momento o Léo Ortiz é reserva mesmo, porque Fabrício Bruno e Léo Pereira vêm bem demais. Sim. E agora o caminho fica um pouco mais difícil para o Léo, porque agora o Fabrício Bruno é zagueiro de seleção, né, Capita? É isso. Observação que você fez muito pertinente. O Léo Ortiz também tem convocações, então também chega com essa pompa de jogador convocado, enfim. Mas isso, né, reflete o trabalho do Fabrício Bruno, que é bom jogador. Mas assim, quando ele chega, a contratação é feita, muita gente coloca isso, né? Daqui a pouco ele vai assumir a condição de titular, porque ele é bom jogador. O Léo Pereira é quase que intocável hoje no Flamengo. Carolino ninguém mexe. Joga pelo lado esquerdo também, né, Play? O Fabrício Bruno e o Léo Ortiz jogam pelo lado direito. Mas isso fortalece o Fabrício Bruno com merecimento, porque é um jogador o status muda. Enfim, é um jogador interessante, né, porque assim, ele tem qualidade de passe, o Fabrício Bruno, ele tem velocidade, né? É um cara que... Até por isso que o Flamengo joga tão bem também, é por isso que o Flamengo consegue liberar muitos meio-campistas, porque tem confiança no sistema defensivo, na velocidade desses caras, né? O Flamengo marca uma linha alta, e o Fabrício Bruno e o Léo Pereira são jogadores que têm essa velocidade de recomposição. Então, assim, a convocação do Fabrício é merecida, e aí coloca ele em um status de disputa aí com o Léo Ortiz, que, assim... O Léo já chega, né? Chegou como reserva e faz parte. Capitão, os três. O Davi hoje tem uma situação mais definida. O Davi é mais jogos específicos. Vai jogar menos. Sim, sim. Mas desses três que vão brigar para 2 vagas. Sim. Os 3 jogando o máximo. Quem que você coloca... Não vou nem te perguntar qual seria a sua dupla. Sim. Dos 3, qual que você gosta mais? Plirra, eu vou ficar com os dois que estão jogando. Mas tem que eu acho que é só. justo. Um jogador só? Dos 3, 1. Os 3, assim, a pleno vapor. Então, eu acho assim, eu acho que o Léo Pereira, ele tem qualidade, mas ele vive uma fase diferente, né? Ele é um jogador que vive aquela boa fase. Tá iluminado. Tem qualidade, mas vive essa fase iluminada. Pra mim, é o Fabrício Bruno. Eu acho que é um jogador que tem qualidade, é um cara que tem velocidade, que sim, desde que ele chegou no Flamengo, chamou atenção por isso, que é um jogador que sente um pouquinho o peso. O Léo Pereira, por exemplo, sentiu o peso da camisa no início, sofreu um pouco no Maracanã. O Fabrício Bruno, desde que ele chegou, bastante. O Fabrício, desde que ele chegou, ele assumiu essa responsabilidade, ele foi um cara mais regular. E o Léo Ortiz, assim, é bom jogador? Mas ele vem de um time que não tem a pressão de Flamengo, não tem a cobrança de Flamengo. Então eu fico, entre os 3, hoje, eu fico com o Fabrício Bruno. E talvez por isso que ele tenha sido convocado. Dos 3, qual que você não gostaria que te marcasse, Luiz? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Luizito Soares falou pra gente quando a gente gravou Bola da Vez e depois reforçou isso no Bola de Prata quando foi entrevistado pelas nossas equipes que estavam ali no evento, na festa, que pra ele também, o cara mais parada dura que ele pegou por aqui foi o Fabrício Bruno. Ele é rápido, ele chega firme, ele não brinca. Ele bom na bola aérea. É alto. Sabe sair jogando. Sabe sair jogando. Esse aí ia me dar um trabalho, mas também ia ter trabalho. Com certeza. Copa América tá pintando pra ele também, hein? Vai ser mais um desfalque aí pro Flamengo. Aí sim, de repente, vai ter oportunidade do Ortiz jogar. Como um treinador com o peso do Tite faz diferença no clube, né? Porque se a gente analisar, teve bochicho de Pedro com Gabriel Barbosa, não sei quem joga. O Henrique, será que vai aceitar essa reserva? Tá ali quietinho. Tá lá. Como que é diferente ter um treinador com peso, né? Com bagagem. Tem gente na comissão que também é do riscado, né? Nosso César Sampaio. Faz muito bem no dia a dia também, né? Lógico que muito do gestão trabalho dele faz diferença. Claro que sim. A gestão do dia a faz dia, de pessoas, acalmar os time, de grupo, faz diferença mesmo. Vamos dar um passinho, vamos pro meio campo agora. Capita, o De La Cruz tá jogando exatamente o que você esperava ou até mais do que você imaginava nesse começo? Eu acho que tá jogando o que a gente imaginava que ele poderia produzir, Plirra. Mas assim, uma observação do De La Cruz é que quando ele chega no Flamengo, antes da lesão do Gerson, ele atuou em uma outra função. E aquela posição não fez bem para ele. Aberto na ponta direita, aí da ponta direita vindo para o meio campo, aí parecia que ele não se entendia muito com o Arrascaeta, as movimentações. Após a lesão do Gerson, abriu esse espaço para ele jogar. É onde ele se sente mais confortável, onde ele consegue... Ele parte é o início da jogada dele, né? Então ele parte como um segundo homem para poder chegar próximo da área, para armar as jogadas. E no jogo contra o Fluminense ele deu três passes ali, colocou os jogadores na cara do gol. Então, assim, é um jogador de muita qualidade, mas que hoje, Plirra, joga na função dele. E aí, quando o Gerson voltar, aí vai ter um problemaço para escalar esse time. O De La Cruz tá jogando do mesmo jeito que o Lucas jogava
no início, quando veio da Europa, na função no São Paulo, né? Ele joga É um jogador de como segundo como homem, segundo, sim, de dar o sim. último passo, de arrancar com a bola, de finalizar. E muita movimentação. O De La Cruz, na seleção uruguaia, é titular, o Arrascaeta banco do De La Cruz, sim, muitas vezes. exatamente. De repente, até o Bielsa vai aproveitar esse entrosamento dos dois no clube e, de repente, o Arrascaeta vira titular na Celeste também, né? Eu acho que o Arrascaeta, quando o Arrascaeta força a vinda do De La Cruz, não vou falar que é isso, é quase uma brincadeira. Caramba, cara, realmente o De La Cruz tá chocando todo mundo, né, mano? Mas, enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo se pra você aí o De La Cruz é a melhor contratação até agora da temporada, da janela. Na minha opinião, sim. Realmente é um absurdo, cara, é realmente absurdo. Mas é isso. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Valeu e até o próximo.